Vou falar um pouquinho sobre algo que tem mexido um pouco com a gente, e a gente vai até abordar isso no seminário que vamos ter lá em Nova Iguaçu, no início de julho, que é a participação, o nosso não entendimento a respeito dos judeus entre nós, tá? Então, entre os vários resultados do fim, né, da nefasta teologia da substituição, que traz aquele reparo, vai trazer um reparo e restauração ao propósito original, eterno, inclusive, de Deus, com vistas ao novo homem, né? Essa noiva, enfim, esses vários nomes que Deus dá para a gente conseguir entender um pouco a grandeza de tudo isso. Essa noiva formada pela água e pelo sangue, né, de Jesus vertido ali na cruz, naquele ato que foi suficiente de resgate, né, da humanidade, toda a humanidade, está à volta dos judeus evangélicos e católicos, as suas raízes judaicas. O que eu quero dizer com isso? Nós temos hoje uma infinidade, um incontável número de judeus entre nós, judeus entre católicos, entre evangélicos, talvez entre ortodoxos, que foram aculturados ao longo da história. Então, o que fizeram de amor conosco lá em Atos 15, ou seja, nós sabemos que ali os judeus, ali houve aquela controvérsia a respeito da circuncisão, e porque alguns judeus chegaram em Antioquia, alguns judeus messiânicos, parece que eram judeus, porque eles vieram da Judéia, né? Não diz claramente que eram judeus, mas eles queriam obrigar, forçar que os irmãos ali em Antioquia se circuncidassem. Houve uma discussão, porque Paulo e Barnabé não concordaram, e eles foram resolver o caso no que é chamado, a gente hoje chama do primeiro concílio de Jerusalém, não foi isso? E ali, então, os irmãos ali, Atos 15 seria bom, né? A gente está sempre lendo, mas ali os irmãos tiveram muita graça de Deus e muito amor e misericórdia, e eles chegaram à conclusão que não iriam exigir que os gentios que se convertessem fossem circuncidados ou observassem as práticas completas judaicas, a não ser alguns detalhes ali que eram simples que eles pediram, ou seja, eles foram muito tolerantes, muito amorosos, inclusivos. E isso foi precioso demais. Eles tiveram muita sensibilidade ao Espírito Santo e sabedoria entre eles, e foi precioso demais para a igreja, para o corpo, para a noiva. Só que ao longo da história, como eles tinham uma preeminência, eram muito importantes naquele período, e a palavra vinha dali de Jerusalém, não é isso? A direção, mas a igreja foi crescendo, a igreja de origem gentia foi crescendo, e o que aconteceu foi que ao longo do tempo a gente talvez tenha ficado, a gente que eu digo nós, né, cristãos gentios, a gente tenha ficado inchado e passou não apenas a desprezar os judeus, como a admitir essa nefasta teologia de que foram substituídos e, pior, a perseguir, né, acusando-os, inclusive, de deicidas, e ao longo da história nós sabemos um pouco só ainda, mas as muitas atrocidades que foram cometidas contra os judeus como um todo, e com isso houve muita dificuldade e foi criada essa verdadeira fortaleza. Hoje os judeus têm muita dificuldade de nos receber, porque a cruz para eles é complicada, é maldição, um símbolo muito ruim, e nós, a maioria de nós, infelizmente, né, cristãos, sejam eles de que vertente for, católicos, evangélicos, etc., a gente insiste em não, pior, não apenas dizer que foram substituídos, mas ainda a rejeitá-los, a ponto de a gente hoje estar precisando aprender, graças a Deus por Paulo, né, que nos mostra isso em Romanos 9, 10 e 11, especialmente em 11, que eles não foram rejeitados de modo nenhum. Então, o encargo que a gente tem tido nesse ambiente, nesse processo de restauração de Deus, do novo homem, a formação do novo homem, judeu e gentil num só corpo, conforme Efésios 2,15, etc. Esse encargo que nós temos, ele fatalmente, ele de uma forma, não tem como não a gente fugir disso, fatalmente ele passa pelos judeus que estão entre nós. Há muitos judeus que foram aculturados.
Então, o que não aconteceu lá no passado, quando estavam tentando aculturar os gentios a serem judaizados, né, a serem judaizantes, a adotarem completamente as práticas judaicas, e eles foram sábios e ouviram o Espírito Santo, a ponto de dizer isso, né, na carta, eles falam, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, eu creio que hoje também é um tempo de parecer bem ao Espírito Santo, que já aparece, e a nós agora, e esse é mais um motivo de oração para essa fortaleza cair também, para que os judeus entre nós, que estão entre nós, consigam primeiro eles compreenderem o papel deles. E, há entre nós, eu tenho tido um contato com um judeu nessa condição, um judeu cristão, né, que deixou de ser judeu, abriu mão de tudo, acreditou em todas essas coisas que eu falei agora há pouco, relacionadas à substituição, e se tornou um evangélico total, a ponto dele perder suas raízes completamente, e hoje ele está recuperando, começando a recuperar aos poucos. E com esse contato eu percebi que assim caiu a ficha, sabe? Que há muitos, um incontável, nós não sabemos, mas muitos judeus no meio do ambiente cristão, sem completamente alijados, aculturados ao ambiente evangélico e alheios às suas raízes, né? E isso não é vontade de Deus. Assim como não é vontade de Deus que nós, cristãos gentios, nos aculturemos ou nos tornemos judaizantes com práticas judaicas exageradas. Eu creio que algumas festas e coisas assim nós podemos e devemos aprender muito, estamos inclusive aprendendo a respeito das raízes judaicas, mas também não aconselhável o contrário disso. Então, é um motivo de oração, é isso, de orarmos para que Deus nos apontem esses judeus, a gente conheça esses judeus entre nós, a gente ore para que as igrejas, que os judeus nas igrejas percebam as suas raízes, que os líderes dessas igrejas, eles não fiquem com medo de perder seus membros, né? De achar que se eles estiverem saindo dali, estão indo para alguma heresia, se eles forem, por exemplo, começar a trabalhar com suas raízes judaicas, esses medos, ou até medo de perder membro por algum motivo ou outro, é um tempo da gente também orar para que nós percebamos isso, mas muito mais que essa nuvem de entendimento venha para muitos judeus que estão entre nós, nas igrejas, aculturados, e também a liderança tenha esse entendimento da substituição e essas coisas. Então, esse é um encargo até para a oração que nós sentimos, né, de abordar aqui e citar. É tempo de orar por isso e para que haja uma ampliação desse entendimento e Deus faça essas coisas de um jeito muito especial para juntar esse algo maravilhoso, né? O Christopher usa bastante a expressão do casamento, o homem e a mulher são pessoas diferentes, nós somos diferentes, como gentios, e os judeus são diferentes de nós, contudo, somos irmãos e membros da família de Deus, somos filhos de Deus. E que essa verdade, essas coisas, esses itens de restauração, incluindo esse, aconteça. Então, esse é um dos itens que vai ser abordado no encontro que teremos da Now Generation, lá em Nova Iguaçu, agora no dia 1º de julho. E será muito bom também, porque lá nós juntaremos irmãos, assim, de cabelos um pouquinho mais branquinhos como o meu, vamos chamar de experientes, e com a nova geração, mais novos. E aí nós teremos ali um seminário que vai ser presencial, mas também nós estamos tentando achar um jeito, eu acho que vai ser possível, de transmitir via online, não vai ter custo essa transmissão, mas aí a gente enviará o link para quem não puder ir. Quem mora próximo, no Rio de Janeiro, ou na Baixada, próximo ali, ou até queira ir, há irmãos que estão indo de São Paulo, jovens ali, e aí esses irmãos que estiverem por ali, presencialmente vai ser muito bom, já temos em torno de 40 inscritos, e começou agora, são 4 igrejas juntas ali ali na região do Rio de Janeiro. É um convite que a gente faz, mas principalmente para estar junto com a gente, participar no dia via remota, né? Mas também de orar por isso, porque é uma outra desafio, é uma outra fortaleza que esses judeus que estão nas igrejas, eles se descubram judeus.
né? São judeus messiânicos. E os judeus que estão e os líderes desses judeus que estão nas igrejas se descubram assim do mesmo jeito, com aquele mesmo espírito dos irmãos ali em Jerusalém, que não exigiram nada, não exigiram nada deles. Eles não exigiram nada, não exigiram que se tornassem judeus, né, que observassem as práticas, nada disso. Eles deram liberdade, uma liberdade em Deus, e é isso que a gente também deve orar hoje para que esses irmãos, a liderança, etc., consiga compreender, vai compreendendo a teologia da substituição, o que ela fez, os estragos, mas e também dando, incentivando, né? Incentivando irmãos judeus que estão entre eles a começarem algo, a fazer algo, a voltar às suas raízes, etc., para a gente, porque hoje a gente está ensinando a eles. Esse judeu que está comigo, hoje eu estou ensinando ele, e esses dias eu disse a ele, amanhã você vai me ensinar, porque você vai receber muito de Deus. Então, hoje eu estou conseguindo ensiná-lo, porque ele foi aculturado. Amanhã ele vai nos ensinar, e muitos outros judeus nós vamos receber deles, porque a Bíblia, né, as Escrituras dizem que a volta dele será vida dentre os mortos, esse outro grande mistério que nós queremos vivenciar. Então, eu termino aqui falando essas coisas e anunciando esse encontro. Ok? Deus abençoe vocês, porque o tempo é de oração e a gente também não quer tomar muito tempo. Muito bom, sejam todos mais uma vez bem-vindos. Para mim, pessoalmente, acho que para todos nós, sempre uma data que eu aguardo com bastante expectativa, é um tempo especial. Nós temos duas reuniões por mês e cada uma tem uma característica, apesar de que na outra reunião, que é na primeira segunda-feira do mês, nós também estamos orando. Esse ano nós estamos dedicando também à oração, mas tem uma característica um pouco diferente. Eu falo que essa reunião do terceiro sábado, né, a gente colocou no convite, é uma reunião de família. A gente sente que, a gente sabe que tem pessoas que são super comprometidas também com a visão, que não podem estar nessa reunião de sábado, mas é uma reunião em que a gente pode falar um pouco do que nós estamos buscando, é uma reunião em que a gente pode compartilhar um pouco mais nossos alvos e nossas preocupações e nossos pedidos, né, para a oração. É uma reunião muito importante para todos vocês que estão também em outros momentos, ou uma vez por semana, ou com alguma outra frequência, estão também orando na sua cidade. Esse nosso compartilhar de hoje ajuda muito a saber, como o Luiz acabou de expor, um dos pedidos de oração que nós temos em favor dos nossos irmãos judeus que estão ainda encontrando sua identidade, né? E, enfim, é um grande assunto. Nós temos falado sobre essa reunião que vai ter em outubro esse ano, queremos continuar orando para isso, como se fosse um primeiro passo para o segundo concílio. Ter um segundo concílio é um sonho, ninguém sabe, não tem uma profecia na Bíblia que fala que vai ter um segundo concílio, então nós nem sabemos, né, os irmãos que receberam esse encargo também não sabem definir como que vai ser, mas estão caminhando para o objetivo que é realmente essa união, preservando as identidades, mas a união entre judeus e não judeus no caminho, no caminho da unidade no corpo de Cristo. Então, queremos continuar orando para isso. Temos um grupo de irmãos que vai representar o Brasil. É muito importante continuar orando para cada um. Existem obstáculos, existem desafios financeiros. Nós queremos agradecer a cada pessoa que tem se disposto a contribuir financeiramente. Nós estamos ajudando um irmão messiânico em São Paulo mensalmente. Ele precisa desse sustento e nós estamos apoiando a vida e o ministério dele. Então, assim,
é uma parceria, um companheirismo que Deus tem dado, e nós sentimos que esse novo homem, essa união, no livro de Atos, Paulo falou várias vezes para levantar uma oferta entre igrejas em outras partes do mundo para ajudar os judeus em Jerusalém naquela época. Então, nossa cooperação financeira é um aspecto muito importante do nosso compromisso, do nosso envolvimento, do nosso coração que deseja fortalecer, que deseja criar vínculos mais fortes. Então, isso é um dos caminhos que Deus tem nos dado, de realmente estar ao lado do irmão Daniel Woods em São Paulo e ajudá-lo, e a gente sente assim a força da aliança que Deus tem dado entre nós. Tem sido realmente um crescimento, sabe como você acompanhar o crescimento de uma planta. Você planta uma mudinha de uma flor ou de alguma uma árvore, até assim você acompanha o crescimento daquela planta que vai abrindo, que vai desabrochando cada vez mais. Essas coisas que Deus faz entre nós, entre irmãos também, não judeus, mas nossa visão, nosso encargo de ver isso acontecendo entre a igreja e os judeus messiânicos, realmente é algo que está muito pequenininho ainda, mas tem crescido, e nós somos muito gratos a Deus, e todos vocês têm uma parte nisso, né? Nós temos pedido oração algumas vezes. Eu quero reforçar esse pedido. Tem 3 irmãos que nós estamos nos relacionando, né? Tem outros em São Paulo, mas nós estamos nos relacionando com 3 irmãos messiânicos em São Paulo, que é o próprio Daniel Woods, e mais o Gilberto Branco e Gustavo Karch. Então, esses 3 irmãos, temos feito reuniões presenciais, mais ou menos uma vez por mês, eu e esses 3 irmãos, e a gente também sente que algo está crescendo ali entre eles, que eles já se conheciam, mas entre eles e nós. Então, eu peço que continuem orando. Existem desafios para eles, assim, para os judeus em geral, assim, a dificuldade de alcançar o próprio povo, a dificuldade. Tem pessoas interessantes, assim, que têm não judeus que são atraídos aos judeus messiânicos, mas por razões erradas. Às vezes eles querem usar essa relação para conseguir, às vezes, talvez para conseguir ir para Israel como cidadãos. Enfim, tem várias coisas que às vezes é até difícil da gente entender as motivações, mas existem motivações erradas. Então, os messiânicos, eles têm a oposição dos judeus que não conhecem Yeshua, são perseguidos, são muitas vezes assim totalmente rejeitados, às vezes dentro da própria família, e também tem essas dificuldades, pessoas que procuram, que querem estar ali, mas por alguma outra razão. Então, é sempre uma dificuldade, como o Luiz até mencionou. Às vezes tem pessoas que querem, acham interessante, acham bonito e querem se tornar como judeus, mas nossa identidade de não judeus é continuar como não judeus, né? Enfim, tem todas essas dificuldades, queremos orar por eles. Existe, assim como existe na igreja, existe muita confusão, muita confusão. Existe confusão doutrinária, existem divisões, existem obstáculos, existem questões humanas, existem barreiras. Isso existe entre judeus messiânicos, entre eles. E quem está acompanhando, se você não pode acompanhar na segunda-feira, na primeira segunda-feira, só para, assim, nossa oração, o que nós sentimos, direção de Deus de fazer esse ano, era de fazer uma reunião de oração. Nós temos feito essas reuniões, às vezes, para ouvir uma palavra, um testemunho, mas nós temos feito essas reuniões na primeira segunda-feira do mês para orar, não como hoje. Hoje, praticamente, os judeus messiânicos, a maioria, não consegue estar conosco, porque é Shabat, é o dia
que eles têm os serviços, né, têm as reuniões deles. Mas nessa primeira segunda-feira, a gente queria convidar todos os judeus que a gente conhece, judeus messiânicos de diversas cidades e diversas linhas. A gente queria convidar esses irmãos e fizemos isso. E eu acho que foi, eu não sei se foi no mês de fevereiro, nós tivemos uma reunião assim meio histórica, né? Porque tinha gente de umas 10 congregações diferentes, 10 congregações messiânicas diferentes no Brasil, presente na reunião. Só que depois disso foi diminuindo, diminuindo. Estamos orando para que Deus aproxime, para que as pessoas possam sentir também esse encargo. Agora, nós sabemos que isso é uma coisa que é feita por Deus e não vai acontecer de uma vez. Nós não vamos conseguir nos conectar e ter uma proximidade maior com 10, 20 líderes diferentes ao mesmo tempo. E tem que ser no tempo de Deus. Mas nós temos sentimos esse encargo. Então, esses são os nossos pedidos de oração. É, e mais uma vez, muito obrigado para cada um que está tirando tempo hoje para estar aqui em oração, para cada um também que está orando em outros horários, em grupos locais. Nós queremos até avisar que os grupos de oração, que é a nossa, é o fundamento desse ministério do TJC2 e de todos os ministérios da oração. Nosso irmão Dan Alves, que estava coordenando os grupos de oração, ele está com muita atividade, não tem conseguido dar atenção, então nós estamos orando. Em breve nós entraremos em contato com outras pessoas que vão ajudar a cuidar desse ministério de oração, mas nós queremos dar muita atenção para os grupos locais, queremos estar unidos, queremos fortalecer esse movimento de oração. E esse é um envolvimento, o outro envolvimento é financeiro, como falei, estamos contribuindo para ajudar, nós queremos ajudar não só, temos feito ofertas para outros irmãos messiânicos, então nós queremos demonstrar nosso amor, isso é muito bíblico, você pode ler em, em 2 Coríntios, em Romanos, acho que é 15, que fala assim de como os irmãos que nós recebemos nossas raízes, nós recebemos as alianças, recebemos todo o legado e a herança de Deus para todos nós veio através da nação de Israel. E nós queremos ajudar financeiramente, eles estão enfrentando muitas dificuldades. Então, estamos também contribuindo com aquele finalzinho de 23 centavos para identificar. Estamos completando ajuda para dois irmãos que vão participar dessa reunião em outubro, ok? Então, muito obrigado para cada um que está fazendo isso e que possamos continuar com a graça de Deus. Sim, Senhor, nós estamos aqui juntos nessa hora. Muito obrigado por esse privilégio, Senhor, que nós temos de unir nossos corações. Estamos unindo corações nesta hora, em todas as partes, pessoas representam aqui várias partes do Brasil, temos até pessoas de fora do Brasil, estamos unindo nosso coração nesta manhã, Senhor, para pedir realmente que haja união, unidade, que nós possamos ser um, como o Senhor é um. E, ó Deus, nós pedimos especialmente nesta hora que o Senhor guie os próximos passos, Senhor. Nós estamos buscando algo, nós não temos o mapa, nós não temos tudo pronto, nós não sabemos exatamente como que vai ser o segundo concílio, não sabemos exatamente como será essa reunião em outubro, não sabemos exatamente o que o Senhor vai fazer com aquelas 300 e poucas pessoas que estarão ali diante do Senhor, esperando direção,
liderança do TJC2 tem falado que é uma reunião para buscar juntos, para buscar a tua mente, o teu coração, sabedoria, para saber como prosseguir, para saber como o Senhor deseja trazer essa reconciliação e essa complementação e trazer à luz algo que o Senhor está esperando séculos e séculos para fazer. Nós oramos, ó Deus, especialmente também pelo Brasil, Senhor. Nós oramos por essas reuniões que nós temos feito na primeira segunda-feira do mês. Pedimos, ó Deus, que o Senhor traga outros irmãos que possam estar conosco, tanto da igreja, mas especialmente dos irmãos judeus messiânicos no Brasil, Senhor. Pedimos que o Senhor quebrante mesmo os corações, que o Senhor faça com que todos nós sintamos necessidade uns dos outros. Não é uma coisa opcional, não é algo supérfluo, não é algo adicional, mas é algo que o Senhor está desejando. Então, Senhor, nos colocamos diante de Ti e pedimos que o Senhor nos dê uma direção clara, que o Senhor haja, que o Senhor mova as águas, que o Senhor traga as pessoas certas, que o Senhor continue unindo esses irmãos messiânicos em São Paulo. Pedimos que o Senhor levante também jovens judeus messiânicos, Senhor, que haja entrosamento, que o Senhor comece a fluir, Senhor, com teu poder, com teu espírito, movendo o coração ali, movendo o coração ali, tocando em nós, nos colocando, ó Deus, como pessoas disponíveis a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse chamamento tão maravilhoso que o Senhor nos deu. E pedimos, ó Deus, que nesses momentos que nós teremos juntos, que o Senhor mova em cada coração, na oração, na intercessão, fortalecendo e nos guiando, Senhor, para cumprir toda a tua vontade. Pedimos isso em nome de Jesus.